Meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 4. Primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 4, versículos de número 9, posteriormente também e por fim, versículo de número 10. Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, a pessoa incerta, que nascera de uma maneira incerta, num tempo incerto, com um nome incerto, mas que fez a coisa certa, orou. Orou ao Deus certo. E a pergunta é, será que ele orou da maneira certa? Bom, dizendo, tomara que me abençoes e que me alargue as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E para mim, aqui está o grande segredo. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido, ou o que lhe tinha pedido. Eu fui questionado recentemente qual a oração mais poderosa, qual a melhor oração? E a minha resposta é muito simplória. A minha oração, ou a melhor oração, é aquela que se faz. Se você perguntar-me assim, qual a atitude, qual a ação, qual a prática sacramental, isto é, aquela que tem poder salvífico, eu digo-te, a oração. Você vai encontrar pessoas na Bíblia que foram salvas, sacramental, poder de salvação, sem nunca terem contribuído, isso não quer dizer que eu não deva contribuir, foram salvas sem nunca ter feito uma ação social relevante, isso não quer dizer que eu não deva fazer. Sem ter a oportunidade de descer às águas, isso não quer dizer que eu não devo descer às águas. Mas pessoas que foram salvas sem poder ter feito nada disso. Mas você nunca vai encontrar ninguém na Bíblia que foi salvo sem ter feito a Deus pelo menos uma oração. E de todas as personagens eu destaco aquela que você possível e provavelmente já deve ser sabedora. Eu estou falando do ladrão da cruz que foi perdoado. Jesus foi questionado pelos seus discípulos. Jesus, ao pregar, ele ensinou-nos como pregar, pregando. Ele ensinou-nos comportamentalmente falando como portar-se, comportando-se. E ao orar, ele não poderia ensinar de outro modo, senão orando. Ele ensinou como perdoar, perdoando, enfim. Mas ao orar, ele não apenas ensinou orando, como deveríamos orar. Você não tem um sermão modelo, dito por aquele que é um pregador modelo, Jesus. Aquele que os seus algozes tiveram de confidenciar. Ninguém jamais falou como ele. Você não tem uma cura modelo pelo Dr. Rocha, mas você tem uma oração modelo. Seus discípulos não perguntaram, ensina-nos a pregar, cantar, obrar, administrar, liderar, mas perguntaram-lhe, Lucas 11, ensina-nos a orar. Então observe que nada em Jesus chamou mais atenção daqueles que conviviam com ele do que a própria oração. Só que quando Jesus ensinou-nos a orar, ele não amarrou-nos, não manietou-nos. Ele ensinou-nos aquilo que nós nominamos como a oração modelo, mas não disse que aquilo deveria ser uma reza habitual e que não poderia sair daquilo. Até porque, caso contrário, se tornaria enfadonha e repetitiva. Tudo isso para lhe dizer o quê? Se você me perguntar qual a oração modelo, eu digo-te,
a oração modelo, ou a melhor... Bom, a oração modelo eu já disse, né? O Pai Nosso. Mas se você me perguntar qual a oração mais poderosa, eu digo, de oração poderosa é aquela que você faz. Ponto. Não existe fórmula mágica para a oração. Tiago diz que a gente ora pouco e ainda ora de maneira equivocada. Só que para isso tem o Espírito Santo, que embora seja intérprete e sabedor de todos os idiomas, resolveu na oração conduzir-nos a Deus com o idioma que chama-se gemidos sem palavras. Você já pensou que aquele que não existe um idioma, um dialeto do universo que ele não saiba falar com desenvoltura, mas ele resolve agora falar com fluidez um idioma que lhe é peculiar, gemidos sem palavras. Será que existe oração mais perfeita do que a oração de um pai de família quando sai de casa pela parte da manhã, disposto a enfrentar... Quando eu falo pai de família, pelo amor de Deus, estou falando pai, mãe, enfim, vamos lá, alguém responsável, ponto. Que sai de casa disposto a enfrentar todo e qualquer perigo, disposto a levar todo e qualquer desaforo literalmente para casa, sem repassar ao trem, mas está disposto a enfrentar isso porque quer viver dignamente, quer honrar seus compromissos, quer fazer aquilo que a Bíblia nos ensinou que deve ser feito. Será que existe oração mais poderosa do que essa? Esta é uma oração poderosa. Eu fiz questão de ler com vocês a oração de Jabes, a tão famigerada oração de Jabes, para dizer-lhes o seguinte: quando você ouve alguém que recebeu de Deus, que teve de Deus resposta, você pode se perguntar, o que esse camarada falou para Deus? Bom, a pergunta é, o que direi ao Deus que tudo sabe? O que falarei a Deus a fim de impressioná-lo? Quem disse que ele quer ser impressionado? Você vai encontrar na Bíblia, por exemplo, o Senhor Deus, o próprio Deus, elogiando Salomão, não pela oração que fez, mas por aquela que não fez. Você já experimentou pensar na oração que Salomão não fez? Você vai encontrar na Bíblia Jesus repudiando pessoas que provavelmente, de uma maneira vernaculável, vocabulável, oravam de uma maneira que talvez causasse admiração por aqueles que a ouvissem. Jesus os chamou de hipócritas. Em Lucas 18 você vai ver alguém que bate no peito e que julga-se ser apto a ser recebido e ouvido. De repente você vê um outro alguém que nem aos céus sente-se capaz de levantar os olhos ou erguer a cabeça, porque é um pecador publicano. Mas foi esse que foi ouvido e respondido. Eu estou aqui para dizer para vocês que, antes que haja em mim palavras, Salmo 139, tu o sabes. Então o importante é que nós oramos. E se eu fosse classificar a oração mais poderosa, mais importante, eu diria que é a oração do Pai Nosso. Mas principalmente eu destacaria nesse inteirinho. Não que eu esteja descartando toda a parábola, eu estou destacando, pensando dela, apenas, retratando-me apenas a esta frase, que é a resposta da pergunta e o motivo pelo qual estou gravando esse vídeo. Aquele trecho da oração que diz, seja feita a tua vontade. Jesus disse, João 15, 7, se não me falha a memória, que se vocês orarem, disse Jesus, em meu nome, pedindo segundo a vontade de Deus, vocês serão ouvidos e mais, suas orações serão respondidas. O que Jesus está dizendo é o seguinte, eu não preciso conhecer qual a perfeita vontade de Deus para que possa orar. Caso contrário, eu não terei como orar. Porque a minha mente é muito finita para compreender qual a perfeita vontade de Deus. Então, como eu não sei, João 13,7, o que eu faço agora vocês não sabem, saberão depois. Como eu não sei o meu fim, como eu não sei o que de fato é melhor para mim, embora eu julgue pensar que sei, mas não sei. A oração que devo fazer é, faça-se, ó Deus, a tua vontade. Aqui na terra, aqui, nesse pó, nessa terra, aqui, no ambiente em que vivo,
como é estabelecida, como é efetuada nos céus. A fórmula da oração, segundo Jesus, é em nome de Jesus. Você vai ver alguém que ao orar, talvez publicamente diga, assim nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, à luz das Escrituras, é a fórmula batismal. Eu sei que tem gente que pensa diferente, eu não tenho problema com quem pensa diferente, mas aqui está o meu pensar. Então, a fórmula batismal é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas a fórmula da oração é em nome de Jesus. Mas você acha que um pai aflito, uma mãe aflita, um filho aflito, seja quem for, você acha que alguém, no momento de aflição, por não usar a fórmula correta, você acha que Deus, o eterno, soberano, absoluto, o Deus generoso, bondoso, gracioso, não vai responder a oração de alguém porque este alguém não está usando a fórmula correta, não está pronunciando-se corretamente? De modo algum. Deus não é um ser indiferente desse modo. Então a melhor oração, querido ouvinte, que você possa fazer, que você pode fazer, é aquela que você faz. Essa é a melhor oração. Esta é a melhor oração. Existe uma oração modelo e eu aconselho que você a siga para seus momentos intensos de profundidade, para seus momentos de intimidade, para que você gaste tempo com quem é digno e de merecidamente receber o seu precioso tempo, priorizando primariamente aquele que deve ter a primazia de nossas vidas, o grande e eterno Deus. As primeiras coisas em primeiro lugar. Mas, sinceramente, será que num aperto do trânsito, numa fração de segundos, se consegue fazer uma estrutura cabedal teológica? É lógico que não. Mas o importante é que você ore. Então, ore. A melhor forma, alguém já disse, de fazer qualquer coisa com maior nível de excelência, de perfeição, é a tal da prática. O exercício traz o aperfeiçoamento. Quer aprender a orar? Ore. Alguém já disse que se aprende cantando quando se canta. Se aprende falando quando se fala. Se aprende pregando quando se prega. Tudo que você faz excessivamente, com maior número de frequência, traz o aperfeiçoamento. Então, ore. Você vai aprender a orar orando. Eu li aqui a oração de Jabes para mostrar para você que não há nada extraordinário. Sinceramente, tem algum cabedal teológico aqui? Sinceramente, você precisa saber falar quantos idiomas para orar como Jabes e dizer, ó Deus, abençoa-me. Você não precisa fazer nada disso. Termino dizendo, é como você conhecer alguém que você julga extremamente abençoado, com um conhecimento impactante, com uma história irretocável, com uma vida ilibada de um caráter realmente demonstrativo. Aí você ajoelha-se próximo desse e você vai dizer o seguinte, eu vou dobrar meu joelho pertinho desse homem ou dessa mulher de Deus e eu quero ver como é que ele ora a Deus. Será que ele ora assim, magnífico, amantíssimo, Deus dos atributos indizíveis, Deus da glória imparcial? Será que é assim que ele ora? Quanta superficialidade quando deveria haver profundidade. Quanta hipocrisia quando deveria, no fato, haver apenas uma singeleza de coração. Sabe como que esse alguém assim, tão especial, ora? Como você. Talvez a única diferença seja a frequência. Talvez a diferença seja a fé. Não a fé na fé, mas a fé com que ele realiza essa oração. Então, se você veio a esse vídeo procurando fórmulas mágicas, abracadabra gospel, se você veio a esse vídeo procurando a senha da oração, infelizmente você foi decepcionado. A melhor maneira de orar é orando. E sabe como que se ora? Orando. Abrindo seu coração, falando com ele, ouvindo. Quinta-feira eu preguei uma mensagem intitulada com o seguinte tema: o segredo da oração é a oração em segredo. O segredo da oração é a oração em segredo. Então, ore. Simples assim. Ore. Ore ao bom Deus. Deixe o Espírito fluir. Ore ao bom Deus. Se você quiser orar com entendimento,
Já dizia John Bunyan, ore as Escrituras. Siga os modelos desses que oraram a Deus. Você verá que os maiores tratados teológicos que nortearam a cristandade foram resultado de oração a Deus. Você conhece alguém se aproximando dele. Então aproxime-se de Deus. Conheça-o mais. Ele quer ser conhecido. Ele quer se revelar. Mas por bondade, sem formalidades. Por bondade, sem superficialidade. Ore. Ore e deixe que o Espírito Santo te conduza. Ore e deixe que o Espírito Santo revele o coração de Deus ao seu coração. Eu sei que talvez aqueles que são mais familiarizados com o sagrado, eu sei que aqueles que têm uma vida intensa e extensivamente falando anos longínquos de oração, talvez ao ouvir esse vídeo considere muito superficial e raso sobre o assunto. E eu concordo com você. Mas esse vídeo direciona-se a quem está iniciando sua vida de fé. E aqueles que talvez estejam passando por algum tipo de necessidade e acham que não estão sendo ouvidos. Uma coisa é eu ouvir, outra coisa é eu responder. O mesmo se aplica a Deus. A Bíblia diz lá no livro de Apocalipse que a oração dos santos não é descartada. Acredite, se a resposta não veio como você imaginou que ela deveria ter vindo, não quer dizer que ela não veio, não quer dizer que você não foi ouvido. Existe um propósito. E sabe quem pode se revelar esse propósito personalizado? O Deus a quem você está orando. Então continue orando. Este é o caminho. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.